Está começando mais um programa da AME Osasco e você. Eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço vamos fazer mais um programa. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós teremos aí a presença da Andréa Sadoco, que é pedagoga e educadora espírita e amante da arte. O tema será arte, saúde e espiritualidade. E só lembrar a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu comentário aqui. Olha, eu já assisti tal programa, tal tema, gostaria de ouvir tal programa, tal tema com tal pessoa. Enfim, participe conosco e, claro, compartilha para todo mundo que você conhece, para que a gente possa levar cada vez mais esse canal da AME Osasco para outros lugares e outras regiões também. Sejam todos muito bem-vindos. E para começar o bate-papo, Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da Associação Médico Espírita de Osasco. Ale, bem-vindo mais uma vez. Olá, Adriano. Olá, Fernanda. Olá, Ana. E olá, Andréa. Muito obrigado por aceitar nosso convite para este programa de número 34, Arte, Saúde e Espiritualidade. Sem dúvida, um programa muito legal. Vai ser ótimo para que a gente possa aí se inteirar da importância da arte nas questões de nossa saúde, tanto física quanto mental. Muito bom. Alan Della Bella, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco também. Alan, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo. Gratidão, gratidão estarmos aqui no mês de abril com toda a turma da AME, o mês da codificação da doutrina espírita e uma convidada especial. Um abraço todo especial à Andréa. Vamos falar de arte, espiritualidade e saúde. Vamos que vamos. Muito bom. Alan, você falou aí o mês e tal, eu só penso em comida mesmo, que eu já pensei no mês do chocolate. Eu sei que você ia falar isso, mas enfim, você está certíssimo. Vamos seguir aí o seu roteiro, está certo. Doutora Fernanda Amaral, biomédica, conosco também. Fê, mais uma vez bem-vinda. Obrigado por participar conosco. Obrigada, Adriano, Alan, Ale, todo mundo aqui presente. A Andréa, para falar conosco sobre esse tema tão tocante que às vezes é deixado um pouco de lado pela comunidade espírita de maneira geral. Vamos resgatar isso aí e entender a importância Muito da bom. arte. E conosco ela, Andréa Sadoco, pedagoga, educadora espírita e amante da arte. Andréa, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite e participar conosco. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fico imensamente lisonjeada de estar aqui no meio desse time tão de peso, né? Falar de arte, assim, é uma maravilha. Saúde e arte, tudo a ver. É através da arte que a gente consegue, muitas vezes, sublimar as nossas dores. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso e também agradecer ao Carlos, grande Carlos Augusto, está sempre conosco aqui. Ele que é um exímio tocador de violino, violão, enfim, tudo que for corda, Carlos sabe muito. Então, Carlos, nosso abraço, nosso carinho, mais uma vez, muito obrigado. André, eu vou deixar Fernanda, Alejandro e o Alan começar o tema aí, fica com vocês a primeira pergunta, mas mais uma vez bem-vinda e lembrar a todos, você que já está nos assistindo, clica lá no sininho, no joinha, ative, se inscreva no canal e deixa a sua pergunta. O que você gostaria de saber da Andréa? O que você gostaria de saber sobre arte, enfim, saúde? Faça a sua pergunta, participe conosco. Vale muito a pena e é muito importante para nós, até para que o algoritmo possa entender que a gente está sendo visualizado aí por milhões e milhões de pessoas. Isso é muito legal. Beleza? Fernanda, começar contigo. Vamos lá, Fê. Sei Vamos que você lá. Truta da Andréa, bora lá. Truta, parça. Vamos lá. André, considerando todo o histórico da arte espírita, né, desenvolvimento do próprio movimento da arte espírita, que merece ser melhor estudado por nós e melhor conhecido também, todas as iniciativas que a gente encontra na contemporaneidade de todas as manifestações de arte espírita, e considerando que o Centro Espírita, de maneira geral, é um grande hospitalzão, né, um grande pronto-socorro de receber pessoas em sofrimento, muitas vezes profundos, né, do ponto de vista emocional, e que buscam auxílio, atendimento, aconchego, socorro, etc., né, nas casas espíritas através da assistência não só social, mas também espiritual. Como que você vê esse movimento da arte espírita nessa assistência, né? Olhando para a questão da saúde e dos nossos irmãos e nós mesmos que buscamos esse consolo dentro das casas espíritas, como a arte espírita em particular, mas qualquer movimento artístico poderia contribuir nesse processo? Oi, Fernanda. Bom, a arte, ela
pode contribuir com muitos aspectos da nossa vida, inclusive da saúde. A arte é amplo, né? Nós podemos trabalhar muito arte dentro das casas espíritas, quer seja arte visual, artes cênicas, a música, a dança, que dentro da casa espírita essa arte, a parte de dança, um pouco mais rechaçada, né? Mais para frente podemos falar um pouco sobre isso, mas a arte pode contribuir sim, tanto para resgatar o belo que existe dentro de você e em todo o universo, como proporcionar reflexões que traga esse espírito, muitas vezes em sofrimento, muitas vezes angustiados, ele começa a perceber que existe o bem, existe o belo dentro dele e ao seu redor. Podemos trabalhar de diversas formas, começando de uma forma mais tranquila, como a arte-terapia, com as mandalas, né, que utilizam as cores aí para fazer a pessoa já se conectar consigo mesmo, quer seja por uma leitura dramática, onde a construção de um texto pode reportar ao sofrimento dele próprio e de todos que estão ao seu redor. Então, falar de arte, trazer arte dentro da casa espírita é muito importante. Fala, Alejandro. Eu, por muito tempo, durante 10 anos, vinculado ao Centro Espírita Seara de Jesus, participei de uma peça de teatro durante 10 anos, chamava Lá Vai Ele, uma peça de teatro espírita. E eram muito comuns os depoimentos de tratamentos que eram feitos no plano espiritual a partir deste evento. Espíritos mais truncados, engessados, enrijecidos num pensamento de vingança, de revolta, tinham, através da arte, essas defesas quebradas e se abriam mais receptivamente para chegada de um espírito de luz, para uma atenção, um acolhimento maior dentro do plano espiritual. E a gente percebe que o processo de adoecimento ele é eminentemente emocional. E quando você tem uma emoção boa propiciada pela arte, você consegue abrir um pouco mais esse campo de vibração e tornar o sujeito mais receptivo. E fundamos também lá no NEAC o grupo de risoterapia, arte e fantasia, que também leva, através da arte, uma mensagem de apoio, de amor às crianças que estão confinadas em casas de tratamento ao câncer, em escolas carentes. Então, a gente vê a resposta dessa arte agindo ali dentro do encarnado e também no movimento dos espíritos desencarnados. Andréa, você já teve ocasião assim de ouvir depoimento em que a arte era um instrumento utilizado pelo mundo espiritual no momento em que você vivenciava aqui encarnada, algum fenômeno do qual você fez parte? Sim, inclusive eu também já participei de um grupo chamado Arautos, que ele nasceu dentro da Federação Espírita, ficamos em cartaz 10 anos aí, com a peça há 2.000 anos, pouquinho peso, né? E a partir disso, nós formamos um outro grupo de arte também, que chama Grupo Gaia, e realmente já tive essa vivência como as palavras fogem às vezes, porque a arte é uma coisa tão subjetiva, mas nós sabemos que a partir do momento que nós estamos engajados em um trabalho com arte, para a arte, para levar a cura não é bem a palavra, né? Mas para levar um conforto, porque nós sabemos que pessoas que têm a convivência com a arte dentro de um hospital, e eu já tive essa experiência de ser contadora de história dentro de um hospital com crianças internadas com inúmeros problemas, o nível de dor cai assim para quase zero. Então, nós sabemos que a espiritualidade sempre está ali nos amparando, nos proporcionando intuições e nos fazendo de instrumento mesmo.
Então, isso é muito grandioso. Eu vou contar aqui rapidamente um caso que não era dentro de casa espírita, dentro do hospital, Santa Casa. Eu era contadora de uma ONG bem conceituada, que se chama Viva e Deixe Viver, e o objetivo é levar a leitura para essas crianças, leitura com arte. E, dado o momento, aquelas crianças não queriam a leitura, elas queriam apenas brincar. Começamos a fazer campeonatos de aviãozinho colorido. Elas pintavam, elas faziam seus próprios aviãozinhos. Quando eu me deparei, já estávamos todos em cima da mesa, gritando, pulando. Aí apareceu um doutor. Eu falei, ai, meu Deus, acho que foi mal. Quando eu vi, o doutor entrou na nossa brincadeira e estava lá, parecia um parque de diversão. Então, naquele momento, as crianças, elas fizeram a sua própria arte, colocaram as suas cores, o seu aviãozinho de N formato ali, e foi só risada, brincadeira. Então, por alguns momentos, elas não estavam naquele universo de picadinha, de medicamento, de sofrimento. Estávamos sendo crianças, brincando com cada um com a sua própria arte. Então, isso é muito recompensador. O André, é muito bacana, né? Isso que você traz, porque além da brincadeira em si, o quanto que isso favorece em questões de saúde, não só para a criança, mas para todos nós, o quanto que a arte permeia esse universo, né? E, pelo menos, eu gostaria de partir do referencial de arte, conforme nos traz Emmanuel, e vocês me permitem só ler a questão 161 do livro Consolador, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no qual ele traz a resposta para essa questão do que é a arte, no capítulo 2, no qual é intitulado Sentimento, ou seja, a arte é estreitamente vinculada à questão do sentimento. Ele não colocou a arte como cultura, embora nós entendamos que, obviamente, faz parte dos aspectos culturais da humanidade, mas Emmanuel tem nesse livro um outro capítulo sobre cultura, mas ele prefere colocar na questão do sentimento. E o que ele responde? A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor, que se distancia muito de algumas manifestações ditas artísticas que nós vivenciamos atualmente e que é utilizado até por uma pobreza de linguagem. Os espíritos colocam muito isso, que por nossas limitações linguísticas nós utilizamos o mesmo termo para muitas coisas. Eu creio que a arte se encaixa um pouquinho nisso também, né? Exatamente. Eu tinha até separado esse mesmo trecho que eu acho maravilhoso. É muito lógico, né, Emmanuel? É muito bem colocado essa parte que ele fala da arte, é muito maravilhosa. Eu separei essa e separei uma outra do Leon Denis, que também fala sobre os horizontes sem limites. É claro que quando estamos dentro de uma casa espírita, nós precisamos, assim, tomar um pouco de cuidado com o conteúdo, com as palavras, para ser algo altruísta, né? Nós não podemos cair assim naquela coisa bem aquela que traz reflexões e às vezes pode trazer até um desconforto, porque se estamos trabalhando com arte para levar um conforto, a cura, para elevar os nossos níveis aí de hormônios, para ajudar na nossa saúde, nós não podemos trazer essa angústia, porque muitos vão por esse caminho achando que estão fazendo o certo, uma reflexão, trazendo angústias de vida passada. Deixa isso para outros profissionais. Nós, enquanto artistas, nós temos que ser mesmo firmes para a doutrina, para a pureza doutrinária. Podemos proporcionar estudo através da arte, né? Proporcionar
estudo bem aprofundado através de obras de arte. Eu lembro que quando eu estava na peça 2000 anos, e eu fui a Flávia, eu descobri muitas coisas, inclusive a Flávia, ela era filha de Públio Lentulus, ela contraiu a lepra, e a partir disso eu fui estudar como que ela conseguiu superar, lógico que com a ajuda do nosso mestre Jesus, mas ela conseguiu superar aquele problema dentro de si mesma através da doutrina, dos ensinamentos do mestre. E o estudo me proporcionou abrir horizontes, porque a partir da Flávia fui me aprofundar mais na história do Chico Xavier, das suas doenças, das suas enfermidades, porque, né, dizem que uma das reencarnações do Chico, ele foi a Flávia. Então, a partir da doutrina espírita, da pureza doutrinária e da arte, nós podemos aprofundar muito nos estudos, e com isso nós vamos deixando os nossos próprios problemas, as nossas próprias dores de lado, e quando você vê, passou. Aquilo fica em um plano secundário. Então, é maravilhoso. Agora, eu vou fazer a minha parte, que Leon Denis traz o conceito de arte, né? Que o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites, que é a comunicação que ela estabelece entre o mundo visível e o invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida do além, e que a revelação que ele nos traz das leis superiores, da harmonia, da beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores e artistas inesgotáveis temas de inspiração. Só tomar muito cuidado com essas inspirações, mas é o que está posto por todos esses vultos, né? Emmanuel, Leon Denis, o próprio Kardec. É maravilhoso. Se eu começar aqui a falar de arte, eu tomo o programa inteiro para mim. Olha, eu achei interessante, ali, a Andréa colocou aí que fez arte lá na Santa Casa e tal, o médico entrou, e quando eu fazia arte em casa, minha mãe entrava, era com chinelo, então tá muito diferente aí. Ô, Andréia, eu queria que você colocasse, você falou da questão da pureza doutrinária e tal, né, brincou com a questão das intuições aí, do que a gente pode captar no campo da arte. E nós estamos vendo hoje uma produção de arte no mundo inteiro, até por conta dessa nova geração, dessa juventude que explora muito mais, né, os meios de comunicação, enfim. Na nossa época nem existia. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de como você vê essa produção, porque todos nós compartilhamos da mesma ideia, no começo do programa foi falado isso, eu acho que todo mundo compartilha da mesma ideia, de que o movimento espírita, de uma forma geral, as casas espíritas, poucas manteve esse costume. Por exemplo, você tem casas espíritas, inclusive em São Paulo, que é proibido você tocar um violão, você fazer uma harmonização. E isso é fato, e não é de federação, uso, enfim, qualquer que seja, né? Isso é geral no movimento. Você tem casas espíritas, por exemplo, em Pernambuco, com trabalhos maravilhosos na Semana de São João, enfim. Eu queria... Como buscar isso? Como resgatar isso na casa espírita? Porque, por exemplo, o jovem da periferia, pegando só como exemplo, traz, por exemplo, o hip hop, o rap, aí não pode, isso não é de Deus, né? Se você pega por outro lado o pop, o cara põe uma bateria dentro do centro espírita, o diretor desencarna, porque imagina, bateria dentro do centro espírita, não pode. Então, e fica uma coisa do que pode e o que não pode. E você trouxe um texto do Leon Denis, que com muito carinho, muito respeito, quem sou eu para falar, né, alguma coisa, mas eu entendo de que nós não temos capacidade para dizer, olha, isso é espiritismo, isso não é. A gente não consegue limitar. O Kardec não fez isso, imagina nós. Eu queria que você falasse um pouco isso da arte, porque a gente sofre muito disso, né? Geralmente a direção da casa diz, olha, isso não pode, isso aí não é de Deus, não. E Kardec não faria isso. Mas Kardec não fez um monte de coisa também. Eu queria que você falasse um pouco em relação da arte, essa questão. Tá. Alan, para a gente falar um pouco de arte em relação às casas espíritas, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Inclusive, foi um tema de estudo que eu fiz aí por esses dias com pessoas maravilhosas. Coisas que eu nem achava que era entendida da arte, eu percebi que não sei nada.
Então, vamos voltar lá para a década de 60, 40, era muito comum ter grupos artísticos dentro das casas espíritas, tanto que os antigos espaços de casas espíritas, a maioria deles tem palco de teatro maravilhoso, e a gente não entende por que aquilo não é explorado. E ao longo do tempo, nós percebemos que está muito vinculado à época da ditadura militar, porque nós sabemos que na época do Vargas, né, ele proibiu toda e qualquer manifestação espírita e muito proibiu formas artísticas quase que em geral. Tinha que ter um crivo muito, tinha que ter um critério muito apurado por eles mesmos para liberar. Então, as pessoas ali que viveram antes da ditadura era muito artístico. Os centros espíritas tinham, sim, instrumentos de percussão, tinha muita música, tinha muita poesia, tinha muito teatro. E quando chega essa época de repressão, isso meio que ficou estabelecido que não podia mais, que instrumentos de percussão era abominável, era proibido. Pessoal da artes cênicas era tudo pessoa era imoral, né? São pessoas imorais. Então foi se estabelecendo muitos preconceito mesmo com formas artísticas. E esse período durou até que razoavelmente para conseguir colocar no subconsciente dos dirigentes essa proibição. Quando acaba essa parte aí, essa fase da ditadura militar, muitos dirigentes já estava tão intrínseco isso dentro deles, dentro da casa, que ficou terminantemente proibir, até música mesmo, que é quase que um absurdo, né? Porque nós sabemos que música, ela eleva o nosso sentido, ela eleva a nossa vibração. Então, esses dirigentes, eles nem sabiam por que era proibido, mas estava proibido. As mocidades espíritas independentes, elas foram meio que dissolvendo no meio disso tudo. E eram elas que proporcionavam a parte artística das casas. Então, isso foi se dissolvendo. Teve de novo, começou um resgate, de novo teve uma paralisação, e agora, até onde eu sei, a FEB está trazendo, já está formulado um documento onde as casas espíritas elas estão novamente se organizando, fazendo o estatuto, fazendo um documento para implantar novamente a arte em todas as casas espíritas. E falando do movimento artístico mesmo, dos jovens, como você falou, do rap, da batalha de slam, de dança, street dance. Mas o que tem street dance a ver com arte espírita? Tudo a ver, se você colocar em um contexto que aquilo se torne maravilhoso. Eu viajo muito em artes. Tanto se pegar o evangelho, colocar ele em forma de esquete teatral, com rap, com dança, com percussão, eu acho que a gente pode aprender muito. Os jovens se interessam mais, eles não nós vamos acabar de ter essa evasão de jovens dentro da casa espírita, porque eles vão trabalhar o que eles gostam de uma forma pura, com a doutrina pura. Em relação a rap, a batalha de slam e algumas coisas que vêm mais de periferia, já tem o próprio preconceito de ser arte periférica. A arte periférica, dentro de um centro espírita, que, nossa, a gente precisa ter um padrão elevado, só música clássica, só coisas que remetem aos céus. Isso é um pouco assim de trabalhar a abertura para o novo, porque nós sabemos que estamos aí na era da arte, e que aquela casa que não conseguia abrir os horizontes para formas artísticas, ela vai dar uma decaída, porque os jovens ali não ficarão. Então, precisa ter alguém, né, com experiência da doutrina, com experiência em arte, trabalhando
com esse contraponto. Aqui tem a experiência, aqui tem as novas ideias. O que dá para equacionar tudo isso? Então, tem que ter essa pessoa que também tem a abertura ao novo, que agrega essa moçada toda, e vamos fazer um trabalho bom. Eu já fiz trabalhos bem legais, interagindo ali música clássica, Bach, que eu amo Beethoven, e dentro dessa música de Bach, de Beethoven, já vem engatando um hip hop aí. E deu sucesso total dentro da casa espírita. Eles amaram. Tanto as crianças, sempre tem um dirigente ou outro que torce o nariz, mas eles vão aos poucos se abrindo. E vamos deixar novamente trazer os instrumentos, né? Porque bateria dentro de uma casa espírita assusta, né? Assusta no primeiro momento, até nós que gostamos de um rock pesado, aí a gente fala, nossa, mas será que vai dar certo isso? Será que eu não vou ser expulsa junto com o meu grupo de música? Mas dá certo, dá certo. Aos pouquinhos nós vamos novamente internalizando e mostrando para esses dirigentes um pouco mais conservador, um pouco mais ortodoxos, que pode haver harmonia entre a doutrina e entre a arte, seja com percussão, seja com hip hop, seja com batalha de slam, cordel, maravilhoso trabalhar arte espírita com cordel, é muito legal. Então, isso é uma questão de se reeducar e reaprender. Pessoal, para quem está nos assistindo, nós estamos com a Andréa Sadoco, que é pedagoga, enfim, amante da arte. O tema hoje é muito interessante, falando sobre arte, saúde e espiritualidade. Lembrando a todos vocês, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, participa conosco, deixa seu comentário, ative lá o sininho para receber as informações e participar conosco. Antes da Fernanda, o Alejandro e o Alan fazer a próxima pergunta, para quem tiver curiosidade sobre essa parte histórica que a Andréa colocou, o livro Testemunhos de Chico Xavier, que é Chico Xavier e Sueli Caldas Schubert, são cartas entre Chico e Vantuil de Freitas, o presidente da FEB que mais ficou à frente da federação, foram 29 anos, e aí mostra bem toda essa história, enfim, a relação com a polícia para poder liberar novamente as reuniões. Vale a pena ler, é um livro muito gostoso, são cartas, então é muito fácil de ler, vale a pena. Chama-se Testemunhos de Chico Xavier, a FEB reeditou há pouco tempo, está com uma capa muito bonita, vale a pena. Fernanda, Alejandro e Alan. Um de cada vez, pessoal, calma. Igual as crianças, né? Ninguém quer fazer nada. Essa questão, né, da inserção da arte nas casas espíritas realmente passa por um certo impedimento temporário, né? Quando a gente encontra algumas barreiras que eventualmente são difíceis de serem transpostas mesmo, né? Normalmente começa na área da infância, juventude e mocidade, pelo que a Andréa já explicou, porque é uma área que a gente facilmente encontra reverberação dessas atitudes em relação à arte, né? Qualquer tipo de arte ali com as crianças e jovens é fácil, você aplica, eles se engajam, querem, vão, buscam, criam seus próprios materiais, se interessam. Na parte da educação espírita de adultos, por exemplo, eu queria também perguntar para a André em relação a isso, porque normalmente a arte na casa espírita ainda está ligada aos grupos de jovens, como ela mesma já explicou. Mas, por exemplo, a gente observa em grupos de terceira idade, a arte volta, né, para dentro do cenário da casa espírita, porque aí trabalha essa questão de ateliês de costura, e é a arte, né? É uma expressão artística também importante, né? Pintura, artesanato, enfim, das mais diversas atividades nos grupos de terceira idade, assim chamados, né? No entanto, na parte da educação espírita de adultos, por exemplo, isso acaba eventualmente, ou na maioria dos casos, eu imagino, não sendo inserida. É como se a arte fosse aceita apenas no território infanto-juvenil e no território da terceira idade dentro das casas espíritas, mas não é aceita por adultos, aspas, por assim dizer, que não podem se envolver com isso, por toda a questão de preconceito, etc., que a André já explicou. E gente séria, né, Fernanda? A arte não é para gente séria, né?
Isso, não é um movimento sério, tá de brincadeira, nós temos que entrar em sintonia, como se uma música espírita não promovesse sintonia com a espiritualidade superior, como se você observar uma psicopictografia, pintura mediúnica, você não pudesse entrar em sintonia com a espiritualidade superior, né? Como se você estivesse observando uma sessão de psicografia, que também é arte, e isso não pudesse te levar a sintonia com a equipe espiritual superior. De fato, há bastante preconceito ainda arraigado na sociedade de maneira geral em relação às artes e também particularmente nas casas espíritas, né? Queria ver com a André como que ela vê isso no pessoal da terceira idade, que super se engaja também nos movimentos artísticos dentro da casa espírita. A importância disso para, inclusive, a manutenção de saúde daqueles idosos. Exatamente. Né? Você falou bem, né? A arte tem um vácuo aí entre a adolescência e começo da vida adulta, que aí fica sério, né? A coisa fica toda na seriedade. Depois, lá mais para frente, com o pessoal da terceira idade, eles já não querem tanta seriedade assim, eles querem mesmo dar risada, e eles querem ter saúde e aproveitar a vida. Então, eles se engajam maravilhosamente. Por isso que adolescente e terceira idade, eles se dão super bem dentro das casas espíritas, porque eles se entendem, porque eles sabem que aquilo ali é um momento de diversão, de estudo se divertindo, estudar brincando e dar muita risada, de interação. Quando nós levamos arte para a terceira... Aliás, a terceira idade que traz a arte para nós, porque eles falam, não pode botar aí uma musiquinha, vamos dançar. Já tem aquelas senhoras que já levantam e começam a dançar, a outra já começa a cantar, então quando vê já está ali todo mundo mergulhado na arte. O que é preciso é os dirigentes e o pessoal lá da seriedade começar a perceber que isso engaja o pessoal, que isso eleva, que isso traz saúde mental, que isso fortalece, né? A moral fortalece a saúde. É muito comum, algumas vezes, estar no trabalho com terceira idade e alguém falar, mas isso não pode, isso não é tradição dentro das casas espíritas. Por exemplo, festa junina. Existe um debate muito grande aí, se pode, se não pode, se não é. E as próprias senhorinhas, elas fazem a festa lá, com musiquinha de São João, cantando, se entrosando. Então, você vê que aquilo é do bem. Elas trazem o bem, o belo, elas trazem a interação social. E por que isso seria uma coisa menor, uma coisa inapropriada, se elas estão proporcionando bem para elas mesmas e para quem está ao redor? Mas quem propor festa junina na casa espírita passa o resto do ano depois discutindo que Jesus bebeu vinho e a galera não pode fazer vinho quente. Aí começa a discussão e festa e nada de arte. Mas não precisa fazer vinho quente, faz lá o suco de uva com maçã quente, dá tudo certo. Mas isso atrai espíritos muito nebulosos. Não pode, imagina, você vai esquentar o suco de vinho. Não, não é de Jesus. Olha, Kardec, poucos sabem que Kardec, antes de ser espírita, ele também era engajado. A esposa dele era uma artista, né? Ela era bem ali de teatro, ela era envolvida com arte, e Kardec também. Tanto que ele tem uma peça, antes dele ser espírita, uma peça assim, muito aquelas rasgada francesa ali, muito burlesca, romantesca, que é maravilhosa. Já tive o prazer de ver em um centro espírita ali na Vila Olímpia, um grupo que trouxe essa raridade de Kardec. Muito legal mesmo. Então, Kardec, em momento nenhum, ele fala no Livro dos Espíritos que é proibido formas artísticas. Ele fala que, assim como a arte cristã sucedeu à pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Isso está posto nas obras póstumas, né? Então, é preciso abrir para o novo. Claro, temos que ser comedidos, nós não vamos entrar
na arte comercial, aquela que faz de tudo para ter a arte dentro da casa espírita tem um fundo, tem um viés ali para arrecadar fundos, para ajudar na manutenção da casa, ligado também com o aprendizado. Em momento nenhum nós podemos transformar isso em coisas menores, de divertimento vago, assim. Nós precisamos estar na mente ali que a arte dentro da casa espírita é para falar do Evangelho de Jesus. É para levar um divertimento de uma forma leve, de uma forma mais solta, mas bem ponderado. É que eles, os mais conservadores, eles têm medo, né, da gente fazer aquilo um palco de atrocidades. E isso não acontece. Que os próprios jovens, eles têm essa consciência. Eles mesmos já têm o critério. Ah, não vamos fazer isso, porque isso não vai ficar legal. Eles têm essa consciência. Basta dar um crédito, confiar um pouquinho e revisar os textos, os trabalhos, que a galera vai perceber que os jovens estão preparados e precisam cada vez mais se fortalecer para mostrar para essas pessoas que estão ali incrustadas, né, nesses velhos preconceitos, e nós só vamos conseguir de fato restaurar essa parte artística se os jovens estudarem e colocar com afinco ali tudo que eles consigam de melhor e de mais belo no sentido assim da elevação espiritual e moral. Fala, Alejandro e Fernanda. Andréa, essa peça que foi escrita por Kardec é uma paixão de salão, né? Inclusive teve um grupo espírita em Osasco com o Luiz Raposo, que é presidente da USE, que estará conosco aí, na verdade já esteve e ainda está conosco nesse curso, o Ser Interexistencial, promovido aqui pela AME, e que foi muito bacana, de fato, e essa questão que você vai trazendo, o Adriano colocou, as dificuldades de a gente inserir arte na casa espírita, passa pela música, passa por vezes você ter um quadro num salão, no intuito não de você olhar para aquela imagem e cultuá-la como algumas tradições religiosas, mas olhar para aquela obra em si e o que ela desperta em você. Então, lembro, alguns anos, quando acabei assumindo a presidência da Casa Espírita, em que se permitiu, né, ter algumas obras de arte com Jesus e depois, posteriormente, com Kardec. Isso, no início, gerou bastante desconforto em alguns membros do nosso grupo. E o que foi colocado era justamente isso. Quando eu olho para um quadro de Jesus, e aquilo me impacta de alguma forma, né, por tudo aquilo que ele representa, de respeito à relação que eu mantenho com uma obra de arte, porque, de fato, era um quadro belíssimo, que tinha sido pintado, inclusive, por uma de nossas frequentadoras. Assim como para Kardec, não estou lá cultuando, a relação é outra, e ainda mantemos um pouco disso, né? Nos distanciando, inclusive, daquilo que Kardec trabalhou, porque ele evocava os espíritos, falava sobre artes, evocou em algum momento Mozart, Chopin, inclusive tem uma peça de uma sonata que foi trazido aí por uma das médiuns, ou por um dos médiuns de Kardec, que posteriormente foi tocada por uma ex-aluna de Chopin. E então Kardec tinha essa relação íntima com a arte, né? Exatamente. Kardec tinha e ele gostava, né? Aliás, qual francês que não gosta de arte, né? Aquela cidade luz, cidade que está mergulhada em artes. Então, a sociedade espírita ali, parisiense, eles viviam arte, eles estavam mergulhados na arte, como aqui no Brasil também, o Rizzini, a Dona Martinha Galê, todos, Noel Rosa, que tem uma galera bem séria que também gosta e proporcionava muita arte na época deles. Só que em algum momento isso se quebra. E quando isso acontece, quem perde somos nós, né? Somos nós que estamos chegando, que estamos fazendo esse trabalho para engajar de novo a mocidade. Eu falo mocidade porque a gente sabe que é
o ponto que está mais fragilizado dentro da casa espírita, porque a terceira idade, eles se encaixam nos corais, eles se encaixam aí na parte de artesã, de pintura, de fazer crochê, tricô, entre outras coisas. Mas a mocidade quer uma coisa mais dinâmica, quer uma coisa de movimento, e a música proporciona muito isso. Os próprios espíritos trazem, né, que é para evitar aquelas paródias de obras já estabelecidas na mídia. Então, para a gente procurar produzir obras, né, produzir o que vem mesmo dos nossos corações, sentar ali com o jovem e construir uma música, construir uma peça teatral, que inclusive eu já trabalhei muito assim, e dá muito certo, desde os pequenos como até os jovens. A construção, a elaboração do texto, a montagem ali do figurino, do cenário, eles se envolvem muito e eles vão curtindo, e aí em algum momento nós podemos falar, esse figurino não vai ser adequado, e explica o porquê não é adequado nem para a peça e nem para a apresentação, mas eles precisam entender o porquê não é adequado, não é simplesmente a proibição. Trabalhar com educação espírita para jovens também é maravilhoso. Eu já tanto ajudei a construir, como já fui a própria protagonista. Por exemplo, em uma aula de dependência química. Então, em dado momento, eu fiz uma peça ali onde havia um conflito com a mãe, com o pai, a menina que já estava indo por caminhos tortuosos ali, de baladas e vícios. Então, eles conseguem se enxergar nisso. E, a partir daí, a gente entra com a discussão depois da apresentação. Outra peça também muito interessante foi Setembro Amarelo, né, que nós fazemos ali o movimento de valorização da vida, quando eu fiz uma peça que deixava subentendido que a menina também tinha dado cabo da própria vida. Interessantíssimo como os nossos deficientes, tinha um aluno autista até o dia que eu fiz isso, que ele foi um dos primeiros a sacar o clique, ele falou, não precisava ter feito isso, tinha outras formas de você se refazer. Eu falei, gente, olha isso, eu toquei o coração de um aluno autista, assim, meio que ali médio, né? E ele conseguiu perceber a imensidão ali da problemática da gravidez, do aborto, de tudo que estava acontecendo, e ele mesmo falou, não precisava de ter feito isso, você podia ter ido por outros caminhos. Eu falei, gente, isso é arte, a arte consegue se infiltrar ali no coração, na alma, no espírito da pessoa. Pessoal, a gente está caminhando já para o finalzinho. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão de colocar para a gente poder caminhar já para o encerramento? Fernanda, Ala, Alejandro? Fiquei sabendo que tem pessoas com composições prontas de arte espírita que está escondendo o jogo, é isso mesmo? Sim, temos. Já tem o nome do grupo e as músicas já escritas, viu? Só falta juntar os malucos aí que queiram fazer samba para trabalhar nas casas espíritas, né? E aí fica a última pergunta. Fica a última pergunta aí para a Andréia, né? Até para romper com alguns preconceitos ou alguma ideia, né, já pré-estabelecida e muito engessada do que seria a boa arte, né? O que define a boa arte? Que abertura nós temos que dar? O que a gente tem que quebrar de tabu para mudar esse preconceito? Porque eu vejo que violino, violão, piano, são mais acessíveis do que pandeiro, tamborim, atabaque, né? E que são ritmos diferentes. Então, essa pergunta, o que a gente tem que pensar sobre isso? Esse ano passou agora fevereiro, nós estamos em abril, não tivemos carnaval, o que ela acha do carnaval também? E é isso, a gente está aí, eu sou super adepto à arte, sempre tive
sempre tive nos meus movimentos espíritas esse engajamento. O centro que eu fundei, ele só nasceu porque tinha o grupo de risoterapia que veio antes, e esse grupo é que fundou o centro. Então, a arte sempre esteve muito ligada. Obrigado aí a todos. Bom, o que é a boa arte, né? Esse conceito do belo, do bom, da boa arte é bem subjetivo. Essa discussão poderia continuar aqui por 3 dias, mas resumindo tudo isso, o que é a boa arte? Boa arte é aquela que a gente pode ter a fruição, que nós podemos ter a visão, elevar o nosso próprio ser através, ou seja, da reflexão, ou seja, na forma de um êxtase, que a arte consiga arrancar de nós as melhores, não precisa ser propriamente as melhores sensações, mas ela vai causar um incômodo. Esse incômodo pode ser bom, pode ser gostoso, ou pode ser no sentido de eu preciso fazer uma autorreflexão, eu preciso ter uma autorregulação, porque a boa arte é aquela que te faz crescer, que te faz olhar para dentro de você, e através disso você vai sentindo uma necessidade de estudar, uma necessidade de sempre fazer o seu melhor. E dentro da casa espírita, a boa arte, eu, Andréia, acredito que pode ter tudo isso. Pode ter o atabaque, pode ter a bateria, pode ter o hip hop, pode ter as batalhas de slam, lembrando sempre da mensagem do mestre, lembrando de deixar a estética assim, que todos possam ter um pouco de prazer, tanto aqueles que são mais conservadores, quanto a terceira idade, quanto os menores. Então, esteticamente, sendo prazeroso, sendo visível, sendo agradável, já é um bom caminho andado. E o conteúdo doutrinário, baseando, né, toda essa arte, com certeza conseguiremos vencer as barreiras aí do conservadorismo, ou até mesmo daquelas pessoas que não sabem nem por que é proibido, porque eu tenho certeza que se hoje eu passar por casas espíritas, por aí perguntar por que não pode atabaque, por que não pode bateria, eles não vão saber me responder, eles vão falar, ai, assusta os espíritos. Assusta os espíritos, eu já ouvi muitas vezes isso. Mas será que esses espíritos elevados se assustam assim tão facilmente? A resposta que você vai ouvir, com certeza, é isso aí não é espiritismo, mas aí já é outro tema, é outro programa. Agradecer demais, André, obrigado pelo carinho, que bom que você esteve conosco, ficamos muito felizes com a sua participação, espero que volte em breve. Muito obrigado por participar conosco. O prazer foi meu, agradeço imensamente o convite, espero ter contribuído aí com algumas reflexões, eu espero imensamente que os dirigentes das casas espíritas se abram para o novo, nem que seja assim devagar. Primeiro introduzam o violão, pode ser o piano, o violino, e depois aos poucos vão se abrindo um pouco mais para o que eles acham que é diferente. Façam a experiência e acreditem nos jovens que vocês têm dentro da casa de vocês. Muito bom. Ala, mais uma vez, obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui. Alejandro, mais uma vez, um abraço, obrigado. Adriano, Fernanda, Alan, muito obrigado, especialmente obrigado, Andréia, que nos trouxe informações muito preciosas a respeito da arte, que se conversa com a espiritualidade, obviamente, se conversa com a saúde, entendendo que ela nos auxilia muito em termos preventivos e também fortalece o sistema imunológico. Vamos lembrar aí rapidamente das pesquisas de Masaru Emoto, através de fotografias com microscopia eletrônica, quando ele percebe como que as gotículas de água, né, as moléculas de água, elas sofrem algumas alterações quando elas são expostas a certas músicas. No caso, ele colocou músicas de Bach, de Mozart, Chopin, salvo engano, mas os lindos cristais que vão se revelando, entendendo que a nossa composição física gira em torno de 60% a 70% de água,
quanto que esse impacto na relação com a música nos auxilia nesse sentido, em questões aí de saúde integral. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, pessoal. Adriano, Alan, Ale, Andréia, super valeu pela informação preciosa acerca da arte espírita. Vamos permitir que a arte invada a nossa vida e nos auxilie na manutenção da saúde. Muito bem, turminha. Curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.